Estamos hoje, bom dia, no dia 5 de agosto de 2021, no nosso estágio Ensino de Literaturas de Língua Portuguesa 1. É o nosso estágio de observação, né? Sobretudo de observação, de planejamento, né? E temos hoje, assim, fechando, né, de uma forma assim bastante generosa as nossas entrevistas, né, em que a escola vem até nós, já que por força até das circunstâncias, né, a nossa a escola tem sido realmente mais complicada, então por uma questão de segurança, não é? Então nós temos contado com essa participação de pessoas inspiradoras. Aqui só entra para conversar com a gente inspiradora, gente que traz realmente ideias, né, para deflagrar ideias e provocar, naquele melhor sentido semiótico, né, quer dizer, assim, as novas gerações, tá? Então, para isso que está aqui a professora, né, Tárcia Vasconcelos, tá certo? Que acabou de defender com muito sucesso um trabalho belíssimo da utilização, gente, do fantástico na literatura, certo? E, inclusive, produzindo material, assim, pedagógico, né? Então, nós vamos ter a oportunidade de aprender aqui com a professora Tárcia, portanto, gente, cadernos e blocos na mão, certo? Blocos de nota, né, no computador, se for o caso, tá certo? E vamos, né, fazendo algumas perguntinhas que sempre aqui, né, professora Tárcia, começam pela vivência, não é? Então, Isso. seja muito bem-vinda aqui no nosso estágio, tá? Tudo bem? Obrigada, bem-vinda, né? Bom dia a todos. Estou vendo aqui o nome de cada um, né, que está participando. Estou muito feliz e honrada pelo convite, professor. Pois muito bem, professora. Então, professora, você, assim, atua, né? Eu tenho aqui a escola, né? A Escola Municipal Valdemar Barroso, não é isso? Atualmente, Isso. né? Muito bem. Então, gente, né, mas aí antes, né, de chegar à escola e tal, é importante, assim, para que haja, assim, maior empatia, né, que a gente faça aqui uma anamnese, né, que a gente vá para aquelas primeiras, talvez, inspirações, primeiras ideias, tá, que de alguma maneira explicam, né, se é que a gente pode dizer que não é uma coisa mecânica, claro, mas que tem certamente alguma relação com aquela escolha de vou fazer letras, né, depois, né? Então, o que ocorreu, por exemplo, será na sua infância, não sei se adolescência, né? Mas nesse período antes da faculdade, o que você acha que pode ter assim influenciado na sua escolha pelas letras? E se, nesse caso, existe um lugar para a literatura aí nessa escolha? Como é que se deu isso na sua experiência, Tassi? Por exemplo, você é de Fortaleza? Ou como é que se você nos permite chegar a essa intimidade, né? Não, tudo bem. Toda minha família veio de Redenção. Só que quando minha mãe estava em Redenção, né, eu já fui das últimas, eu sou a caçula, junto com meu irmão, ela estava entre Redenção e Baturité, então eu nasci por lá, mas eu sempre cresci em Fortaleza, no bairro Montese, né? Desde novinha, de bebê, eu estava lá. Então, eu comecei a me interessar pela leitura, né, que eu vi, não é porque eu não sabia, eu não tinha outras brincadeiras ou amigos, não, porque geralmente vem assim, né, a pessoa excluída, não, eu sempre aprendi a nadar, eu brincava, eu tinha 8 irmãos, eu era caçula, eu ia para brincar, eu subia em árvore e tudo, né, e andava de bicicleta, nadava, brincava muito, era muito sapeca. Mas eu me interessava muito. Minhas férias, quando era no interior de Pacaju, chamada Lagoa das Pedras, minhas tias, as tias da minha mãe, tinha aquelas escolas de interior.
E dentro, eram as salas de aula, dentro da própria casa, né, que tinha aqueles armários de madeira escura, de vidro, cheios de livros. Eu tinha lagoa para nadar, eu nadava e à tarde era lendo os livros. Eu lia e relia, e todas as férias eu ia lá e repetia a leitura, porque eu amava. E uma coisa que eu não esqueço, que eu ainda tenho essa coleção, uma coleção amarela de capa dura, que meu pai me deu aos 8 anos, foi aquela coleção que tinha Machado de Assis, Júlio Verne e o Elogio da Loucura de Erasmo Rotterdam. Eu não consegui ler o Machado de Assis, eu comecei a ler e deixei, eu só fui ler mesmo lá para os 13, 14 anos, mas os outros, o Erasmo, me ajudou muito, porque eu relacionei muito ele com a minha vivência no teatro de escola com Gil Vicente. E eu trouxe para o Alto da Barca do Inferno, na minha adaptação que eu fiz para os meus alunos, eu trouxe os conceitos de loucura, né, do parvo. Que legal, coisa exata, olha só. Meu pai não queria que eu lesse coisas coloridinhas, não. Meu pai trazia livros né, de filosofia, de psicologia. A nossa estante era baseado nesses tipos de livro. Então, eu comecei a ler assim. Depois, dentro da escola, que eu fui conhecer outras situações, conhecer outros tipos de leitura, mas foram poucas. Embora eu estudasse escola particular, a gente não tinha oficinas literárias, a gente só lia trechos de livros e respondia ali. Mas aí eu me interessava e pedia para o meu pai me trazer os livros que eu queria continuar a leitura. Entendido. E no caso, Tassi, aí você falou em Montes, quando você veio aqui para Fortaleza, mais ou menos assim, qual nível de escolaridade? Olha, eu comecei a estudar, eu terminei muito nova, eu comecei logo, me colocaram logo, eu não passei pela aquela fase do pré-escolar, porque eu já sabia ler, eu já sabia escrever, eu já entrei já escrevendo. Lembrando que naquele tempo a criança só entrava a partir de 6 anos, né? Jardim, alfabetização. Não, eu já sabia. Então eu já fui para a segunda série. A segunda série que hoje é considerada a terceira, né? Porque eu já sabia, eu já tinha esse grau. Eu estudei na escola Padre Champagnat do Montese. Ah, conheço, sim. Isso. Eu terminei todos os meus estudos da educação básica com 16 anos. Eu entrei na faculdade com 16 anos. Aí, por quê? Porque meus irmãos saíram para a pracinha para namorar, para o cinema, então eu ficava em casa pegando os livros dele, escrevendo nas paredes. Por isso que minha letra é essa letra de forma, esse A de forma e tudo. Eu não tenho letra de professor, porque eu copiava os livros nas paredes, os livros dele. Eu com 3, 4, 5 anos, eu já pegava os livros que eles deixavam para ir namorar e lia e escrevia tudo na parede. Olha só. Muito interessante também, né? Essa integração. Veja aí a presença do pai, né? Quer dizer, a turma, né? A família, né? Assim, com as suas características, né? Da juventude e tudo, né? E você ali, caçula, aproveitando né? Com muita inteligência as experiências. Aí, quando eu falei do Montes, é porque eu deixei meu umbigo lá, viu? A sombra da igreja de Nazaré. Eu nasci ali, né? Então, bem pertinho ali, né? A nossa casa ainda existe ali perto da igreja, a igrejinha Nossa Senhora Aparecida. Ainda existe, é uma casa bem grande que tem ali na Alberto Magno com o Barão Geral. Isso. Então, nós somos, também temos essa proximidade de baixo. Só que foi na outra época, né? Certamente eu fui um pouquinho antes, né? Não é isso? Mas é um local muito bom de morar. Eu amo muito bom, sempre bom. Ainda hoje a casa da gente, que a gente chama, né?
tá na rua Tobias Barreto, tá lá, quer dizer, ficou ainda lá na família ainda, né? Mas olha, então, mas você escolheu, assim, qual foi a sua faculdade, assim, qual foi a universidade, né? Como é que foi esse trajeto? Então, você foi para qual das universidades nossas aqui? Assim, foi um pouco... Quando eu saí do ensino médio, eu fiz um ensino médio em uma escola particular, conceituada, aqui no centro, né? Eu saí do ensino médio, eu já não tive mais tanto apoio, tanto que eu fiz minha inscrição em faculdades, universidades, para fazer o vestibular sozinha mesmo. Eu passei em economia, tenho ainda o jornal, o primeiro lugar, ainda era aquele somatório de fazer tinha a primeira e a segunda fase, né? Aqui perto, eu lembro. E eu entrei em várias outras, professor Leite. Eu tinha coleção de carteirinha de estudante, sabe? Eu fazia coleção, porque eu entrava em várias faculdades. Mas só depois que eu tive meu filho, eu tinha 26 anos, que eu resolvi. Eu era professora de matemática e de física em cursinho para a gente se sustentar. Eu tinha um filho, eu sou mãe solo, então, para se sustentar, a gente tinha que ensinar vários tipos. Eu ensinava tanto matemática como física, eu não tinha graduação nenhuma, né? Só pelo meu conhecimento, as estatísticas, né, da Faculdade de Economia, enfim, me ajudaram. Mas eu cheguei a ver alguns professores muito bem, né, em colégios grandes. Eu queria muito ir para colégio grande e tudo, mas só via que eles chamavam muito professores homens. E tinha uma abertura muito para a língua portuguesa. Aí eu digo, não, eu vou fazer letras, que eu gosto, e de repente eu escrevo um livro. Eu pensei que eu ia entrar em faculdade de letras, eu ia escrever um livro. Eu não tinha noção do que seria uma graduação na área de ensino. Minha cabeça era outra, minha cabeça é muito voltada para a praticidade, para a objetividade. Então eu entrei para a UES, e foi a melhor fase, experiência, a melhor graduação que eu fiz na minha vida. Maravilha. Não é porque é da UES, não, é por causa de... A UES é maravilhosa, eu amo, é lindo, assim, um ambiente maravilhoso. Eu não queria ter saído, né? Mas foi a melhor coisa. E eu digo isso com experiência porque eu acredito que são quase 7 faculdades que eu entrei. 7, eu acho que são 7 carteirinhas que eu tenho. Não, 7 com letras, né? Que eu faço a coleção da carteirinha de estudante. Então, foi minha 7ª e eu tive muita sorte. E eu estou feliz e foi a melhor coisa que eu fiz. É interessante, né? Porque eu acho que também é interessante. Você terminou bastante cedo, né? O ensino médio. E eu acho que também entra um pouco a questão daquela maturidade também, né? E é bacana essa ideia da sua experiência. Eu acho muito bonito isso. Quer dizer, você teve a oportunidade de olhar várias dimensões do saber, não é? Quer dizer, isso, Tássia, é muito importante. Então, quando você vai fazer a escolha assim, pelo curso de letras, né, já faz com a maturidade, né? Assim, em relação a escrever, eu acho interessante, porque às vezes, né, a gente que está, né, sobretudo no departamento de literatura, né, de vez em quando aparecem algumas ideias para que a gente faça assim uma avaliação se vale a pena, né, um jovem, né, por exemplo, escrevendo assim, um texto e tal. Quando é poesia, quando é um conto, eu fico tranquilo, né? Assim, eu sou bastante favorável, às vezes até estimulo a possibilidade, né, de, com calma, né, tentar publicar. Mas quando alguém vem com um romance, aí eu fico muito preocupado, né? Porque eu acho que devia ter uma lei, olha, você só pode escrever romance a partir dos 40 anos, né? É isso? Assim, como Graciliano Ramos. Mas assim, brincando, né? Quer dizer, a sua escolha foi uma escolha, assim,
interessante, madura, quer dizer, você já vai tendo uma prática de sala de aula, já vai... Quer dizer, é uma outra história, né? Então, você... aí, a UES, né? Eu tenho essa identidade também com a UES, uma vez que eu comecei na Federal, terminei meu curso de letras na UES, e lá eu comecei também o magistério, né? Na UES também. E no caso, né, Tássia, em relação, por exemplo, àquela sua vivência inicial da literatura, não é? E de outros aspectos da língua portuguesa, não é? E talvez, quem sabe, um pouco dessas outras, né, vivências, tá? Como é que isso vai se reacomodar ou se redimensionar num curso que você acabou de dizer que foi muito significativo para você? Como é que essas coisas certamente ganharam um novo arranjo ali, não foi? Como é que foi isso? O que a faculdade trouxe de iluminação, de arrumação dessas ideias para você? Sim, assim que eu entrei, eu conheci vários professores, né, ligados a escolas, coordenadores. Eu tive possibilidade de ser convidada, né, eu acho que é a sua casa, que foi o Farias Brito. Eu fui colega do Paulo de Tarso. Então, o professor Mourão, eu pensei que ele me odiava, porque eu não sou uma aluna muito fácil, né? E ele me convidou e eu fui direto para o cursinho. Então, naquele tempo, era no Duque de Caxias, eles gostaram, me passaram para o Soares, eu terminei na Avenida Dom Luiz, né? Ali que agora é uma faculdade, antes era o preparatório. Então, eu só saí para ir para a escola pública. Mas enquanto eu estava como professora, eu fui para uma escola ótima que foi em Calcaia, William Cartésio, é uma das escolas excelentes, que foi minha base como professora de língua portuguesa, todos os meus projetos. Eu acredito que quem tiver oportunidade de estudar nessa escola, que estude, né, porque eu fui professora de lá, mas tem uma organização pedagógica excelente, e eu devo muito à professora que eu sou pela minha experiência de lá. E lá eu quis colocar todo o meu gosto, tudo que eu gostava dentro da língua portuguesa. Não é que eu deixei a gramática normativa de lado, pelo contrário, como objetiva que eu sou, que eu era professora de matemática, claro que eu trabalhava, assim, com a língua, com a importância, mas tudo isso dentro dos contextos. Naquela época, eu era muito criticada, né? Ainda, até hoje, tem alguns professores que ainda são. Mas, mesmo assim, eu consegui colocar todos os projetos de leitura que eu tinha nessa escola. Eu levei para o Tiradentes. O Tiradentes, eu fui professor de literatura, que outro ambiente muito bom, com o professor Bandeira. E eu acreditava que era uma professora show. Eu acreditava na minha humilde, né, meu autorreconhecimento, minha autoavaliação. Eu gostava muito, meus alunos gostavam muito, principalmente quando eu chegava com a leitura das crônicas, que eu gostava muito de levar as crônicas, porque são muito divertidas e deixava a aula muito leve, né? Eles ficavam muito... Só quando eu saí do setor público, do ensino privado, para ir para o público, mudou completamente, tudo foi muito difícil. Todo mundo acredita que a escola pública é fácil de trabalhar, é moleza de trabalhar. Para mim foi muito difícil. Eu saí de um público mais adulto, entre 15 a 17, a 18, para os meninos do Fundamental 2, que para mim são bebês, que era do 6º ao 9º, para mim são bebês ainda, mesmo os de 14 anos, enfim. E nada que eu fazia, professor,
dava resultado, eles não queriam, eles não liam. E foi com Conto Fantástico que eu vi a aproximação deles. Eu digo, não, eu não vou desistir. Eu tinha um laboratório de produção de texto, eu diminuí as horas desse laboratório de produção de texto na escola pública e abri no meu tempo, dentro, porque eu sou funcionária, né, da Secretaria de Educação, dentro do espaço que eu tinha, que era o expediente interno, na secretaria tem o expediente interno, eu pedi autorização para o secretário, para eu ir para a escola e aplicar minha oficina de leitura com os alunos. E eu ia para a escola, era quarta-feira, né, um expediente da quarta-feira, que eu tinha essa permissão de sair da secretaria para aplicar essa oficina com contos fantásticos. Não, contos, como o professor viu na pesquisa, mas com todo apanhado, né, com vários projetos entrelaçados com os contos fantásticos. E foi muito importante para mim, porque o público que eu tinha, o público dos alunos de hoje da escola pública, também na privada, eu acredito que seja, mas eles estão procurando uma ajuda psicológica nos CAPs. A maioria não escondem que tomam um remédio, que tem seus laudos. Então, muitos são diagnosticados com várias, eu não vou dizer, vou chamar de CIDs, né? Vários CIDs, né? E relativo ao cognitivo, mesmo aqueles que tinham pouco letramento, que ninguém é iletrado, né, como diz o Rio de Cosson, aqueles que tinham pouco letramento, que não conseguiam, queriam participar de uma oficina de leitura, aí eles não saíram mais. Tinha um que foi agraciado na gestão passada da prefeitura, que foi chamado como um aluno exemplo. Tinha pouquíssima leitura, já era um aluno que estava fora da faixa, né? Que ele não conseguia, o cognitivo dele, mas ele conseguia se comunicar maravilhosamente bem, tanto que ele foi aplaudido de pé, né? Pelo secretário de Educação da época. Então, é isso. Eu consegui encontrar no Conto Fantástico minha abertura do pensamento literário. Bom, eu vejo, né, assim, então, Tássia, né, quer dizer que você, o que você mostrou que, bom, então existe ali realmente é interessante, o Mourão, né, uma pessoa com quem eu tive muito contato, bacana da faculdade, quer dizer, a experiência que já existia antes, né, mas você trabalhou em alguns colégios, né, na área, assim, privada, né, interessante, e, viu, gente, é importante lembrar, né, quer dizer que talvez, né, por uma questão do próprio público, né, a gente tem ali um tipo de desempenho, né, me parece que vai ser diferenciado, né, e quando ela chega na escola pública, né, então há já um certo contraste, né, e a gente entende, né, dada a situação de baixo investimento, né, público, na verdade, na escola, né, e muito bacana também lembrar, a professora Tássia está dizendo que, às vezes, uma habilidade leitora aqui faltando, não quer dizer que a pessoa é deficiente, não, apenas ela está naquele déficit em relação a alguns elementos valorizados socialmente, mas tem outras qualidades, como, por exemplo, a qualidade, né, da verbalização, outras habilidades, né, e o que é muito bacana é que ela, assim... Inclusive, veja aí, ela está lá na secretaria, né? Mas tem essa, né, algo incomodando, né, Tássia, né? E aí ela vai buscar uma solução interessantíssima, gente, que está numa das mais longas tradições da humanidade, que o fantástico, ele vai para os mitos, ele vai para a nossa ancestralidade. Então, claro, né? Então ela vai buscar realmente algo que fala na nossa alma coletiva, né, Tássia? Né? E ela escreveu, gente, dentre outros méritos, né,
é um trabalho que vai chegar a um caderno pedagógico, com a proposta sobre o Fantástico, mas ela, no miolo, ela fez um trabalho que é uma história, gente, do Fantástico, né? Eu acho que depois a gente pode deixar, se já está disponível, né? Está no nosso repositório, logo que você puder, você faz aí a passagem do link para a turma ter acesso, né, a esse material. Mas o que é interessante é que ela vai buscar aí no Fantástico, né, e vai tendo a experiência, reparem bem, do ponto de vista pedagógico, quer dizer, não é só aquela história da aulinha expositiva, mas ela envolve numa oficina mesmo, né, Tássia? É uma oficina, Como é que funciona essa ideia da oficina? Eu acho que isso já estava antes do Prof. Letras, não era assim, José? Não, muito antes. Pronto, né? Como é que você fazia isso e se de alguma maneira, com o seu mestrado, isso também muda um pouquinho, o que pode ser, o que se adaptou? Mas como é que funcionava essa oficina? Explica aí como é que era a rotina, a proposta, como é que você fazia? Certo. Tudo que eu tive em escola particular, que eu conseguia fazer, eu deixar de lado o laboratório de redação, que inovou muito, eu fui muito, inclusive pelo Mourão, por isso que eu fui chamada, né? Mas eu vou voltar para a leitura. Tudo que eu trabalhava em leitura, em feira cultural, todas, a gente é muito, muito convidado, né? Eu sempre trabalhava a leitura atrelada a outras disciplinas, a outros temas, tudo que me traziam, eu conseguia fazer um bom projeto. Então, como eu tinha um gosto muito grande por tecnologia, por jogos, um dos meus primeiros projetos de escola particular foi o RPG, que eu trouxe o RPG para a sala de aula, lembrando que a escola que eu estava, naquela época, é uma escola, tanto que é chamada escola moderna, já tinha um bom laboratório de informática. Então, a gente trabalhava, eu trabalhava assim, e todos os projetos que eu tive de teatro, relacionado à leitura, jogos, dinâmicas, eu tentei levar para a escola pública, mas só depois do meu fracasso. Eu fui uma professora que eu não tive muito êxito no início. Eu chegava, eu pensei em desistir, porque eu já tinha um local, né, já certo dentro da diretoria de avaliação da Secretaria de Educação. Então, eu já tenho, não era uma questão econômica, era uma questão, assim, pessoal. Eu digo, como eu sou uma professora, assim, que eu não consigo, que os alunos não gostam da minha aula, os alunos não aproveitam minha aula, eu não consigo. E eu fiquei muito triste. Então, eu tentei elaborar essa oficina para os alunos, quando eu comecei a perceber que algumas leituras em sala de aula interessavam, eles prestavam atenção e participavam. Então, quando eu fiz, no início foram alguns alunos, 10 ou 12, eu queria um poucos mesmo, né, só para iniciar, formar alguns monitores. Mas depois todos eles queriam participar, tinha um circo na frente, e o pessoal que estudava em outros horários, até em outras escolas, pediu permissão para a diretora para participar das oficinas, de outras salas que não eram as minhas. Então, eu fiz a questão utilizei também o projeto do monitor. A professora está com preguiça e quer colocar os alunos para trabalhar. Não. O monitor, o que eles aprendem, assim, ultrapassam, né? E eles gostam. Tem aluno que tem aquela habilidade de comando. Então, eu só trago para eles os conceitos teóricos e como trabalhar com os outros alunos ali, porque para eu abranger outros alunos, porque não dá tempo a abranger todos os alunos, e como eles tinham interesse, eu fiz
uma formação de monitores para trabalhar, e claro que junto comigo, né? Então, eu abri aquele espaço de praça de alimentação da escola, porque o laboratório onde eu fazia minhas oficinas era grande, mas cresceu demais. Então, eu pedi permissão para abrir a praça de alimentação, né, que é antes do intervalo, que tinha as mesas, então ficava grupos, todos orientados pelos monitores e, claro, né, por mim, que eu ficava. Então, é um projeto, chegou uma professora muito boa, jovem. O pessoal que está chegando agora na escola pública são assim, eu digo, meu Deus, esse pessoal está muito melhor formado, eu estou muito defasada, eu acho que eu estou ponto de sair mesmo, né? Porque eles vêm com ideias excelentes. A menina, a professora que chegou, fez uma remodelagem na biblioteca, que ajudou muito a minha oficina, e depois que eu fiz minha mudança, eu saí de uma casa grande, eu tinha um projeto de leitura de comunidade na Serrinha, então eu tive que vender a casa, e por causa da pandemia e tudo, eu não aceitava, não tinha como a gente chegar para emprestar os livros para a comunidade, o pessoal, independente de ser aluno, era um projeto que eu tinha muito tempo, desde o início dos anos 2000. Então, eu levei todos esses livros, eu doei todos os livros do meu projeto para a biblioteca da escola. E agora a gente está esperando terminar a pandemia para abrir de novo essa oficina presencial. Muito bom. Você falou em Serrinha, chegou perto do Montes de novo, e aqui eu vi que algumas pessoas, Alana, Demartoni, viu? Nossos vizinhos aqui, viu? Eu amo. Do Montes. A Serrinha é meu amor, é minha vida, Serrinha é tudo para mim. E no caso, assim, a oficina, ela funciona basicamente como é que era a ideia como é que entra lá o texto literário? Assim, em síntese, como é que funciona a oficina, assim? A ideia básica, como é que você... Certo. Eu dividi a oficina em módulos, né? Por minha conta, eu fiz a apostila mesmo, eu estou falando antes da minha pesquisa do Profeitas, tá? Fiz a oficina e tinha os módulos, de cada módulo eu dividi, eu tentei encontrar uma categoria do fantástico e atrelava algum projeto. Vamos supor, em uma oficina tinha um projeto do teatro, que a gente tentava encenar uma adaptação. Eu fiz a adaptação, no caso, que a gente foi convidada, viu? Nosso grupo de teatro. A gente foi convidado para outras escolas, até apresentamos também uma escola, Santa Isabel, uma escola, né, religiosa, ali do lado, Antônio Bezerra, né? Eu acho que é. Então, a gente fez Alto da Barca do Inferno, com a adaptação que eu utilizei, o Elogio da Loucura, né? Eu fiz e trouxe, por exemplo, cada adaptação, cada vez que a gente encena, os personagens são modernizados de acordo com o contexto político, social, cultural, né, musical, porque era uma peça que trazia música também dentro do Gil, mas sem perder a essência do Gil Vicente, a própria estrutura narrativa dele, né? A barca do diabo, a barca do anjo, trazendo, assim, coisa muito simples, professor, não era nada profissional, que eu não tenho então, no caso, ou seja, uma seria a adaptação, no caso aí, para o teatro, né? Para o teatro. Aí outra... A gente teve, no caso do realismo mágico e tudo, a gente trouxe para as vanguardas europeias, que a gente fez a apresentação das pinturas do surrealismo, e também para a própria música, cinema, a gente fez uma apresentação linda, né, trazendo o realismo mágico, o realismo maravilhoso, né, dentro desse contexto das vanguardas, né, do surrealismo, e trazemos as obras, as pinturas.
Salvador Dali. Tudo que atrelava o surrealismo a gente trouxe, e músicas também, né? Fizemos uma exposição, ficou bem bacana. Foi aberta para o público. Na época, eu estou falando da oficina que eu fiz, eu acho que o professor lembra que eu falei, em uma escola do Bom Jardim, certo? Do Bom Jardim. Muito. É assim, cada categoria do Fantástico tinha um projeto diferenciado para ser trabalhado de uma forma diferenciada, né, com os alunos. Muito, muito interessante. Acho que dá para ver aí, quer dizer, interessante a sua sensibilidade para o que a gente chamaria de um sincretismo, né, entre as artes, né? E outra característica assim, que eu acho incrível, bacana demais, porque isso gera, gente, é uma oportunidade de formação de uma cultura geral também, de uma cultura. Porque lá está desde o Gil Vicente, que tem tudo a ver com muita da nossa formação. Por exemplo, quando a gente fala de um cordel, né, da poesia popular, de um certo moralismo, né, também que existe aí nessas formas de expressão, isso deve muito, né, a esse teatro vicentino, mas, ao mesmo tempo, isso se estende também para as vanguardas, né, para a contemporaneidade, né, e sempre com muita possibilidade de articulação com outras artes e com o envolvimento, né, de pessoas, de público, né? Então, eu acho que são oficinas vivas, né? São salas, né? Aquela história, isso não pode caber nas 4 paredes de uma sala de aula, não é? Isso é que é bacana, que a gente extrapola. Tem que ser para espaço mais amplo, tem que transitar, não é? Então, é muito, muito, muito interessante. E aí vem o Prof. Letras, né, Tássia? Vem o Prof. Letras, né, por ali, e isso vai trazendo novas ideias. Eu não sei se você gostaria de dar uma amostra do seu trabalho, Sim. porque realmente, gente, é um trabalho que merece assim, muita assim, observação, não é? E é inspirador, não é? Pode ser, então, tá? Pode. Eu deixar claro que quando a gente entrou no Profilegias, eu entrei porque eu queria estudar. E a literatura só entrou no Profilegias já quase o final do primeiro semestre, já o professor eu só fui saber que podia ser o projeto de literatura já no final. Então, tudo que eu estudei de Broncar, que me perdoe, Eulália, eu tive que deixar de lá. Broncar, me perdoe, o pessoal me chama a esposa de broncar, porque o professor entende quando eu estudo alguma coisa, eu estudo. O broncar, que me perdoe. Eu deixei o broncar, quando eu soube que ia ter literatura, o Danilo chegou. O professor Leite Júnior está aí. E eu disse, que é o Leite Júnior do Farias, aí ele está aí, não sei o quê. E eu encontrar o professor foi difícil, viu? Eu quase que tive que... Eu digo, não, vou ter que encontrar esse homem. Então, eu consegui, então eu mudei meu projeto no finalzinho, já não tinha... Aí eu saí da linguística, fui para a literatura. Então, ele gostou e com a ajuda dele, está aqui, eu vou tentar abrir aqui. Tássia, eu vou confessar um pecado aqui, que eu sou um dos fundadores das turmas especiais, viu? Lá do Farias, lá no tempo que os irmãos estavam bastante assim, harmônicos ainda, né? Vocês dão para ver aqui? Pronto, assim, tá dando para ver sim. Tá? Pronto. Assim, eu tenho uma apresentação em PowerPoint, mas eu quero mostrar como foi que ficou, né? Aqui, o uso do conto fantástico como estratégia de letramento literário. A gente chegou no primeiro encontro da gente, né? Conversando antes de uma aula do professor, a gente conseguiu chegar nesse título. Não foi, professor Leite? Então, a gente começou antes da pandemia, em 2019. Então, todo o meu projeto que eu apresentei teve que ser todo remodelado pela pesquisa e as metodologias aplicadas. Pedi só para ampliar mais um pouquinho a página. Certo, vou ampliar. Ti, 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 ti.
Dá para ver? Ótimo, ótimo. Pronto. Eu vou passar logo para, né, que teve... Eu faço a apresentação, porque que eu gosto aqui, mas deixa eu chegar. Tudo foi baseado dentro das leis da BNCC, tudo. Aí, então, eu tive que trazer das oficinas de literatura que eu fazia presencial, eu tive que trazer essas metodologias dentro do ensino remoto. Como é que eu ia aplicar dentro do ensino remoto? Então, tudo que eu já trabalhava com meus alunos de escola particular, porque tinha acesso, né? Eu tentei modificar para meus alunos da escola pública que estavam acessando pela primeira vez, né, a internet para assistir aulas, né? No início deu uma complicação, mas eu consegui. Eu trabalhei com a sala de aula invertida, que vocês conhecem, mas nós professores, como eu disse na minha apresentação, a gente já trabalhava antes, mesmo sem a tecnologia, sem ser pelo ensino remoto. A gente já trabalhava... Dá só uma explicadinha sobre o que é a sala invertida. Explica. A sala de aula invertida, sem ser pelo ensino remoto, é quando a gente chega para o aluno na sala de aula, a gente entrega um texto ou induz a fazer uma pesquisa sobre um conteúdo e pede para ele ler anteriormente, para a gente discutir na próxima aula. Isso acontece remotamente quando a gente passa links, PDFs, vídeos, para eles se interagir do material que a gente está trabalhando, que a gente vai trabalhar na próxima aula. Se a gente vai trabalhar com literatura fantástica, geralmente eu faço uma apresentação, né, do que seria, para eles começar a desenvolver uma leitura mais profunda. Na aula, né, na próxima aula, a gente fazer uma discussão, apresentar autores. Isso funciona também quando a gente vai ler um conto, a gente vai ver uma obra, vai estudar uma obra, e então é interessante que o aluno contextualize a obra, o autor, que saiba um pouco, então que já comece a ler. Geralmente, eles querem logo ler, a maioria me pede livro físico, né, para ler. Então, como a gente não pode trabalhar com a biblioteca aberta, então a gente montou juntamente, lembrando que é com a coordenação da Escola Valdemar Barroso, montou uma biblioteca virtual que contém os títulos, que eles clicam no link, abre e escolhe os livros. Tem essa opção de escolha para eles, né? Então, a sala de aula invertida é isso. Eu informo, eu passo o conteúdo. Por que eu já escolho em PDF e só digo qual é o tema? É justamente por isso, pelos processos de curadoria. Aqui o professor tem que orientar o aluno, principalmente na internet, porque há muita informação inadequada ou informação inverídicas, que não... as fake news, até mesmo de conteúdos educativos, da literatura, tem muita coisa, né? A gente vê muita citação aí de Machado de Assis, de autores que não são deles, enfim. Então, esses processos de curadoria é o quê? É para orientar os alunos a selecionar o melhor conteúdo dentro da internet. A gente orientar links confiáveis, de qualidade, e depois ensinar como a gente pode editar. Não é errado editar. A professora pediu resumo de uma coisa, a professora pediu isso, eu tirei da internet, editei. Isso é uma habilidade importante, eles não estão fazendo... estão enganando a professora, porque antigamente dizia que isso é enganar, isso tem... Não, isso a gente trabalha com a habilidade deles, eles pegaram conteúdo de qualidade e editar de acordo com o que foi
pedido, né, que foi Olha, solicitado. é interessante. Gente, então, demarcando aí, ó, vejam, a fase de informação, primeiro nível da taxonomia de Bloom, a informação, ela é alimentada previamente, quer dizer, existe, então, toda uma indicação prévia, né? Então, não é assim aquela aula, pá, de surpresa, não. Há todo um acesso, quer dizer, há um conteúdo informativo, não é isso? Então, a partir daí, é claro, há uma participação assim bastante ativa, claro, no sentido de escolhas, né, de onde procurar. Isso é uma orientação importantíssima, porque nós temos um mundo, né, inclusive de coisas também que não são adequadas, né? Quer dizer, portanto, há uma participação ativa, né? E agora, veja só o que a professora Tássia está dizendo em relação à edição, que tem relação com o segundo momento, quer dizer, quando se passa do conhecimento para a compreensão, que é a fase da capacidade de fazer paráfrases, por exemplo. E começa por aí. Então, vejam como o plano, né, que ela propõe vai seguindo, né, cognitivamente uma progressão. Bom, tudo bem, Tassi, vamos em frente. Isso. Pois é, mas quando a gente apresenta, para demonstrar um pouco de interesse, para o aluno saber o que aquilo vai ter de significado para ele, para o contexto dele, o contexto cultural, social, enfim, a gente tem que explicar para que a gente está pedindo aquilo e qual é a importância. A gente, antes de tudo, quando vai apresentar qualquer conteúdo, qualquer que seja a disciplina, é importante, assim, né? O professor, eu adicionei depois, porque como eu trabalho assim, eu adicionei depois da banca, né, esse roteiro, né, de delimitação do tema, para eles não ficarem procurando muita coisa e não chegar lá, né? Encontrarem a floresta, mas não encontrarem a árvore. É importante delimitar o tema, o assunto, ficar bastante delimitado e disponibilizar materiais, né? Para eles relacionar o que eles pesquisaram com o material. Até eles encontram, eu vou deixar bem sincero, eles encontram as pesquisas dele às vezes me ajudam, eles passam para mim o que eles encontram e complementam o que eu já tinha. Eles sabem pesquisar. Eles são os alunos que eu tenho do ano passado para cá são maravilhosos nisso. E a seleção, né, que eu deixei, que mais se adequa ao conteúdo, o grau de maturidade dele, né? Eu não estou falando etário, né? Porque estou falando mesmo de maturidade, porque às vezes cada aluno vai ter uma pesquisa diferenciada e a gente tem que respeitar. Ver, como eu disse aqui, respeitar o perfil, a organização do conteúdo em níveis crescentes de complexidade, até mesmo não. Por exemplo, o 7º A tem uma maturidade, o 7º B, às vezes dentro da própria sala há níveis de complexidade, de maturidades, e a gente tem que respeitar. E dedicação de possíveis adaptações, esse conteúdo da pesquisa vai necessitar edições ou cortes, né, para caber dentro da pesquisa, para saber o que é necessário ou não. O aluno monitor, eu já coloquei aqui, a importância, né, que eu já falei para vocês, a importância da monitoria. Quem tiver turmas grandes, encontrem monitores, capacitem esses monitores, que é muito importante. Vai auxiliar bastante e o próprio monitor vai sair com uma bagagem incrível. Geralmente, eu disponibilizo no final do ano o diploma para os monitores, com assinatura mesmo, eu trabalho com o distrito, o diretor da escola assina, eu assino, para o aluno saber a importância dele, né, dentro daquela atividade que ele cooperou com o professor. Então, a aprendizagem baseada em projetos. Como eu expliquei a vocês, a oficina, cada categoria do gênero fantástico, eu associei a algum projeto.
Hoje é mais, mas isso aí está muito em voga. Onde você olha, está em voga. Lembrando a vocês que nos anos 2000, no início dos anos 2000, não eram muito, eram leituras que a gente tinha que responder quem era o personagem principal, quem era o personagem secundário, o que foi que ele fez, que era o tempo, era assim a leitura, né? Então, eu trouxe do que eu já aplicava dentro da escola, eu trouxe e fiz esse quadro, né? Falando sobre o espírito de exploração, a resolução de problemas, isso serve para todas as disciplinas, mas na oficina literária foi bastante importante. A exposição de conteúdo, eles adoram, depois da leitura, eles gostam demais de chegar e falar o que eles entenderam, fazer relações com outras leituras, fazer críticas mesmo. Quando eles fazem críticas de autores, embora não né, pessoalmente eu não concordo, mas eu acho muito importante, porque eles já estão avançando no nível de maturidade, quando eles se abrem para fazer a crítica. Vejam aí, olha só, a palavra crítica significa o quê? O nível mais alto, né, da progressão cognitiva. Então, olha, conhecimento, quer dizer, houve informações, houve situações de paráfrase, de pesquisas, né? A análise, o estudo das obras, isso colocado em projeto vai chegar até o nível do quê? Da crítica. Quer dizer, então, veja que todas as etapas vão sendo cumpridas. Então, isso tem que ser planejado. Daí a didática de projeto, gente, né? Essa é muito, muito importante, porque dá tempo para, né, se fazer essa progressão e acompanhar a maturação, né? Claro, né? Aqueles elementos que vão aparecendo, né? No decorrer dessas atividades. Então, veja a importância, gente, de um planejamento, né? Veja a centralidade de quem está aprendendo. A aula invertida é que colocar né, o protagonismo de quem está aprendendo, né? E tudo isso girando em torno, né, do quê? Do texto literário, né? Quer dizer, ele é o grande motivador, ele é o centro das atenções, né, Tássia? Né? Exatamente. E é a base para começar tudo. Tudo se desenvolve a partir dele. Isso. E tudo que se desenvolve a partir dele, a gente trabalha de acordo também, às vezes, um projeto não cabe em uma turma, mas cabe em outra. Lembrando isso, não é que fracassou, não. A gente tem que ver mesmo o perfil da turma, o perfil dos alunos que está ali. Um dos que eu gosto muito, que antes, toda sexta-feira, antes de entrar em sala de aula, lembrando que eu estou falando nos anos 2000, tá? Antes de entrar em sala de aula, os alunos faziam fila e nessa fila tinha um momento de apresentações ou de poesia ou de música, de dança, alguma coisa. Geralmente, o professor que fazia isso. Eu levava, na minha vez, eu contava uma história. E tinha, né, nessa outra escola, tinha alunos desde os pequenininhos, aluno, né, bem pequenininho, bebês, até os alunos de 14, 15 anos. Então, por mais simples que eu levasse uma história para contar, as histórias os contos fantásticos que eu contava, assim, até o diretor disse, quando você começa a contar, todo mundo fica calado, ninguém se levanta para contar, porque tem o tempo certo. Eu aconselho quem gosta de trabalhar com a leitura. Eu não sou profissional nisso e estou me adaptando ainda, mas que procure técnicas de contar história, é importante. E eu trouxe o que eu gosto de fazer, que é contar história, eu trouxe para o aluno.
O aluno vai contar a história, mas é só chegar lá e contar e todo mundo. Não, não é simples. Eu associei a arte de contar história, né? História, aqui é um T, viu, gente? Ó, professor. Não, tá certo. Eu que estou enxergando errado. Storytelling, eu associei a outros projetos, como a gamificação, o RPG. Quem conhece o RPG, existe um narrador. O narrador conta a história, apresenta os personagens, certo? E aqui nesse projeto, a gente fez um podcast de contos de terror, que o aluno começa a contar histórias próprias que conhece de familiares ou de amigos, ou histórias contadas de contos, né? Por exemplo, do Lovecraft. E eles contam esses contos no podcast. A gente até publica, tá? Tem até publicação do nosso podcast associado. E na gamificação... Certo. Daqui um pedacinho, a Vitória perguntando quais são os autores e contos. Você já revelou um aí, já. Mas depois você entra em detalhes, né? Mas fala sobre a gamificação. Certo. A gamificação aqui são jogos. Eu vou apresentar até um que eu fiz do final da noite de ontem para hoje, porque foi uma coisa de emergência. São jogos que vocês podem apresentar, não só a questão da literatura, dos contos, da literatura fantástica, mas todos. É mais difícil, né? Porque é um planejamento que exige mais tempo. Mas eu vou só diminuir aqui para vocês verem. Então, a gamificação no letramento literário, eu apresentei, eu fiz roteiro e tudo sobre o RPG de mesa, certo? Que eles trazem, mas um RPG atualizado, um RPG com contexto mais atual. Mas é coisa de nerd, coisa que é trabalhar com... Não, um RPG literário mesmo, que eles... Para eles passarem de fase ou ganharem, tem uma moeda virtual, né, que eles fazem, eles criam um RPG, eles criam os personagens e as habilidades de cada personagem, eles definem qual é o desafio, né, e como se vence o desafio. E para se vencer tem as etapas, e dentro dessas etapas há, por exemplo, uma biblioteca virtual, que eles têm que ler alguma coisa relacionada a um livro, aí eles ganham mais moeda para comprar habilidade. Eles têm que ler mesmo um conto, vamos supor, vão ler Os Gatos de Utah, de Lovecraft, então aquela habilidade ganha 500 moedas. Vocês estão entendendo? Ou então, como o nosso projeto é sobre a pandemia, a cura para trazer uma vacina, e eles têm que ler uma notícia em um site confiável e tem que dizer para os colegas qual foi a notícia, apresentar, ou então assistir um telejornal e dizer o que é que o telejornal falou. Então, ali ganha 800 moedas. Vocês estão entendendo? Dentro do RPG, ele já tem outras atividades, né, ligadas à própria leitura. Às vezes, não é uma leitura do conto fantástico, no caso do jornal, mas, enfim, a leitura, né, do fantástico, dependendo do desafio, né, que abre a questão dos repertórios literários, né? Eles variam muito os repertórios literários, porque eles querem ganhar. É um jogo, eles querem ganhar, eles querem ter, e eles vão procurar os repertórios mais próximos, mais agradáveis para ele. Então, a gente vai perceber o que eles gostam de ler também. Né? Eles abrem a biblioteca virtual, ou então pesquisa, eles têm os livros e diz, professor, um deles, uma aluna me apresentou um livro que eu coloquei até aqui na minha pesquisa, que foi o Jogador Número 1, que é um livro de RPG maravilhoso. Eu tive que pedir em cima da hora para ler aquele livro imenso, foi bem complicado, mas um livro muito bom, eu coloquei na minha pesquisa, e eles têm um repertório bom. Agora, o professor tem que conhecer o repertório dele também, né? Não é só passar o que o professor gosta, tem que haver
uma combinação, né? O que eles gostam, o que eu gosto. Muito bom. Muitos elogios aqui, muito entusiasmo aqui, viu, do nosso bate-papo. E, inclusive, assim, há essa curiosidade, eu acho que o caderno vai responder a alguma dessas questões, como, por exemplo, pergunta que autorias com as quais você trabalha. E no caderno há uma diversidade, né, de autorias muito interessante. E também há uma pergunta, então, quem pergunta da autoria é a Vitória, e a Alana pergunta como é a participação autoral da própria turma, não é? Aí já senti que existe uma, porque no momento que está no RPG, ele vai criar também alguma coisa, né? Mas aí uma pergunta sobre se a turma pode recriar, pode fazer o seu conto fantástico. Qual lugar? Existe lugar para essa redação, Tassi? Claro, tanto do conto, né, a reconstrução, porque o professor Leite Júnior, né, porque ele está aqui, mas ele me abriu, eu acho que o Prof. Letras me deu um upgrade assim fantástico na minha vida docente, né, na minha metodologia. E cada vez que eu converso ou que ouço o professor Leite Júnior e outros também, mas necessariamente ele falando, me ajuda bastante. Não há nada de errado de um aluno reconstruir a partir de um conto. Isso eu aprendi com o professor Leite Júnior. Então, eu coloquei isso no meu projeto. Ele tem um conto que ele acredita que pode reescrever melhor ou modificar, ou se colocar como personagem, ou modificar o final. Por que não? Por que não, né? Ou então, no caso que vocês vão ver, eu vou apresentar, no caso dos contos de fada, tem uma finalidade da reconstrução. Aqui no RPG, eles criam o próprio mundo, eles fazem um mapa do próprio mundo, eles criam os próprios personagens. Ah, professora, será que eles trazem de outro? Tudo bem, mas eles têm que adaptar de acordo com a proposta. Só em adaptar, só em trazer, só em ler, já vale, né? A gente também não pode querer que o aluno seja um poço de imaginação. Muito, né? Muito bom. A Alana parece que é uma palavrinha, né, Alana? Você levantou a mão? Isso, professor. Eu queria só... É porque agora que eu entendi que é no contexto do RPG, porque eu tinha perguntado sobre eles fazerem contos autorais, porque na nossa cultura, na cultura cearense nordestina, esses causos de terror, enfim, fantásticos são muito comuns, né? Até mesmo de fantasma, de assombração, até cultural. Então, eu pensei mais voltado nisso, nem tanto mais para o RPG, mas mais... Não, mas Alana, tem aqui no podcast, no projeto... Quando tu falou do podcast, a minha pergunta era se eles poderiam eles mesmos criarem, por exemplo, uma história que minha avó vivenciou, ouviu, esse tipo de coisa, de assombração, sim, de cemitério, que a gente sabe que existe, né, a gente do Ceará. Isso, pode, inclusive, eles têm vergonha de dizer, e claro, que depois eu deixei isso claro, eles têm vergonha de dizer que são histórias deles, a gente percebe que são deles, né? Eles dizem, porque eu ouvi de alguém, eles não gostam nem de acreditar, colocar o próprio crédito na história, sabe? Eles trazem muita coisa autoral, eles vivem muito dos 12 aos 14 anos, que é o público que eu trabalhei, né, que eu trabalho, eles trabalham muito com o universo onírico, mas não aquela coisa repetitiva dos livros de fantasia, não. Eles trazem muito para o concreto deles, porque eles estão vivendo algo assim que você vê que eles estão pisando no chão, mas estão utilizando elementos mágicos. Não sei, talvez, né, eu não fui para o lado para analisar, né, bem o cognitivo, se é uma fuga, se cada história dessa, eles utilizam o elemento mágico como uma fuga, me parece que sim. Eles, boa parte deles criam, né, tem autoria,
Mas eu não imprenso, não fico condicionado a isso. Eles têm a liberdade de reconstruir de algo que já está feito. E tudo bem, porque o objetivo é que eles, né, esses repertórios literários, né, se renovem, tenham mais qualidades dentro da vivência leitora deles. É para valorizar, não é? Eu acho que a própria ideia da história pessoal, a história familiar. Mas aí, gente, olha, eu queria chamar muito. Você sabe que eu sou um pesquisador de Saramago, né? Então, quando a professora Tássia diz, olha, pandemia, vamos ler alguma coisa confiável e tal, vejam como o fantástico está ligado profundamente à realidade. Então, não é o fantástico alienador. Ele pode ser lúdico, mas o lúdico, já dizia o Jean-Marie Floch, é o caminho da utopia, quer dizer, no sentido de a gente repensar a própria realidade. Então, o Saramago, por exemplo, ele não faz um realismo documental, né? Mas ele faz, através do fantástico, uma crítica profunda à realidade que nós estamos vivendo. Então, vocês vejam o alcance crítico, né? A oportunidade do exercício da imaginação, porque, gente, classes populares são oprimidas porque elas são... A própria imaginação, né, é inibida, não, você não tem direito, né, de se expressar, você tem que ficar mudo, você tem que se calar, né? E aí não. Aí nós temos, vamos contar as histórias, vamos recontar, vamos tomar conta disso, vamos, né, enfim, ter poder sobre, né, o patrimônio, gente, poético, ficcional, né, imaginário. O imaginário é patrimônio cultural e é libertador, gente. É a imaginação que nos leva a superar, né, essa situação, que eu ia dizer uma palavra mais pesada, né, mas esse contexto tão problemático, tão difícil, tão limitado. E normalmente são pessoas de pouca imaginação, né, tolhedoras, né, essas aqui têm realmente trabalhado, né, assim, contrariamente ao progresso da humanidade, né? Então, vejam como o trabalho da professora Tássia, ela tem uma consciência política maravilhosa, viu, gente? É uma pessoa que está... porque né, a pessoa pode dizer, não, está falando do fantasma. Não, mas é a via da liberdade, né? Desde que ela está trazendo a turma para, né, o empoderamento do letramento, da expressão, da imaginação, da desinibição, né? Então, gente, são estradas que estão sendo abertas aí. E tá, lamentavelmente, que o tempo já vai, né, abreviando, né? Eu queria, pelo menos, que você, assim, desse uma pequena, assim, convide aí para a leitura do caderno pedagógico, né? E aí a gente combina como é que você depois... Olha que coisa linda, gente. Não, olha só. Aí eu fico... É bom que eles verem um modelo... Eu estou com a mão suada, porque é típico de quando eu estou realmente... né, estou com a mão suada aqui, né, de assim, olha que coisa bonita, né? Quer dizer, isso é um caderno, gente, que vai para a sala de aula, que vai ser utilizado por professores para levar, né, esse conhecimento, toda essa elaboração, toda essa vivência, gente, para a sala de aula. Né? Então, é um convite para que vocês deem uma olhadinha, né? Façam a leitura, olhem quantos textos ricos, as escolhas, né? A diversidade de exercícios, né? É um trabalho primoroso, né? Que eu acho que vocês devem, né? Olhem, tá certo, para, né, as reflexões, né? Vou parar, né, a apresentação. Para? O professor está sem som. Pronto, a gente convida, né? Então, isso, para, né, que vocês acessem o trabalho, tá? Ele vai ficar no nosso repositório. Dê uma olhadinha, porque ele fecha com um caderno pedagógico. E é da maior importância que vocês observem, né? Essas propostas que estão saindo, certo? Elas têm esse embasamento teórico, metodológico, normativo, né? Que estão as normas, está BNCC, está LDB, né? Quer dizer, então nós estamos dando respostas, porque essas normas, gente, elas não são
assim, peças meramente burocráticas, não tem nada disso. Elas são desdobramentos da própria constitucionalidade, da nossa Carta Constitucional Cidadã de 88. Então, elas vão efetivando. Olha só, gente, olha só, é amor à torta, né? Amor à torta. Eu desformatei, não foi, Tati? Que eu acabei, eu bombardeei o trabalho, eu peguei o trabalho da Tati, ela fez com muito carinho, aí quando eu abri no meu editor aqui, eu destruí, e ela quase que chora, né? Lá no e-mail, tá, infelizmente ela deu a consertada, né? E está aí, olha aí, amor à torta, olha as histórias que estão sendo, né, colocadas aí para uma série de trabalhos, gente, né? De reflexão, tá? Eu vou deixar só claro, Amor à Torta é um dos contos de fadas que a gente trabalha para trabalhar a reconstrução do conto de fadas a misoginia, o machismo, o racismo que tem no conto de fadas. Então, os alunos têm a possibilidade de identificar isso, de questionar, de refletir e de reconstruir. Aqui tem a fala até de uma pesquisadora sobre, para eles se identificar com a própria reflexão. Colocado também dicas de série e tem o projeto de reconstrução. Aqui eles vão acessar um livro, Contos de Fadas, né, contos populares, que tem contos de fadas e vão encontrar outros contos que também têm falas misóginas, preconceituosas, que não cabe mais no nosso espaço e tempo. Então, eles vão reconstruir. Isso é uma reconstrução. Eles vão reconstruir. E a professora... E eles também vão ter acesso aos contos de fada com princesas africanas, com mulheres que não atragem, tem a magia, tem o encanto do conto de fadas e tudo, mas eles se enxergam. O menino se enxerga, a menina se enxerga. Então, eu deixo aberto também um arquivo aqui para eles lerem, para discutir. Esse caderno é direcionado para o professor. Aqui é só uma sugestão que o professor pode reconstruir sua própria oficina, porque a gente não tinha muito, além do tempo, não tinha muito, tinha um limite de página para o caderno, então só foi um pingo, um respingo, né, do que se é trabalhado. No conto de terror, que eu já trabalho, aqui eu fiz coisas, assim, o professor sabe, eu disse a ele, que é inédito esse quadro classificativo das narrativas fantásticas, né, bastante atualizado, para o professor entender onde chega o fantástico, as narrativas fantásticas, tá, gente? Porque durante todo o meu trabalho eu explico a questão do fantástico e as categorias como modo, modalidade, para chegar nesse quadro. Esse quadro, né, foi o resultado de quase 300 páginas de escrita, para entender esse quadro. Então, só para lembrar aqui, foi trabalhado, até mesmo antes da pandemia, a Máscara da Morte Rubra, do Edgar. E trabalho com a pandemia e como o príncipe aqui, o príncipe Próspero, deixou todo o seu reinado morrer à míngua com vírus mortífero, mortal, e ele saiu para ficar escondido no morteiro, né, uma abadia. Então, a gente trabalha com contexto atual, como ele vai... Penso, né? Penso. Como ele... eu trago... atualizado para eles relacionarem a omissão, como é que eles chegam aqui, como é o debate, tem a simbologia. Claro que a professora vai trabalhar, Não, isso aqui é só um exemplo. Tem toda a metodologia, como é trabalhado cada texto, nas orientações metodológicas, que são só os exemplos que a gente pode trabalhar com o aluno. Então, todos os textos, aqui é para fazer o podcast,
de histórias de terror, como é que ele vai fazer, onde é que eles vão publicar. O professor tem toda a orientação, não joga assim, tem que fazer isso. Não, tem cada etapa, né? Cada etapa aqui da ficção, tem os quadros, é uma fonte de pesquisa para o professor não ficar à toa. Aqui tem a discussão sobre as tecnologias no mundo moderno, eu vou passar. Tem uma leitura muito boa do original da Viagem de Gulliver e um joguinho. Esse joguinho está maravilhoso, né? E aqui tem o roteiro para fazer o RPG. Esse roteiro também é inédito, é ligado, não é o que tem geralmente por aí, é ligado essencialmente para proposta, o professor pode mudar como quiser, mas está bastante bacana. Gente, é porque maravilha. Eu estou tão orgulhosa que Olha, Tássia, olha que coisa maravilhosa. Eu acho que é isso, né? Então, logo que a gente tem... Eu penso que a gente vai verificar se já está no repositório, né? Para até quem faça a opção, por exemplo, de analisar o seu trabalho, né, possa, né, chegar a esse material e tal, né? E como eu falei, que realmente traz, assim, gente, acho que a sua apresentação redimensiona muitas coisas aqui para todo mundo, sabe? Eu acho que dá para perceber, gente, a gravidade, a importância, né, do que quando a gente fala aqui de planejamento, quando a gente fala que é necessário ter uma competência, não é? Quer dizer, e o propósito, inclusive, humanizador e de formação em termos de cidadania, não é? O propósito crítico, político, né? Belíssimo, né? Do trabalho. A Vitória está querendo uma palavra. Pois não, Vitória? Diga lá. Ô, professor, desculpa, eu apertei sem querer. Pois é, então... mas é aquela história, tudo que é bom, né? Não é isso, né, Tassi? Tudo que eu ia mostrar o meu jogo, tipo o jogo do milhão, para apresentar a revisão, como foi que eu fiz no próprio PowerPoint. É tipo do Maurício, mas é uma coisa mais simples que o professor pode utilizar, assim, nas aulas remotas, bastante. Um joguinho rápido, assim, que eu demorei 5 horas para fazer, mas já serve de modelo e eu posso até deixar para o professor editar mesmo, né? Quem já está trabalhando em sala de aula, que é um jogo bastante bacana. Tem outros jogos, enfim, né, de construção da narrativa também. Maravilha. O pessoal da coordenação perguntou por que eu não coloquei. Eu digo, não, porque a proposta caiu, não. Pronto. Inclusive, gente, né, a habilidade dentro dessa área de informática, né, Tássia tem toda a formação, então a ideia de jogos, de gamificação e tudo mais, né, enfim, ela poderia fazer ainda até mais e mais trabalhos, né? Então, Tássia, olha, eu só tenho aqui a agradecer o seu tempo, você veio aqui, saiu da aula, né? E já. Eu estou aqui. Então, enfim, a gente sabe que é sempre no sufoco, né? Quer dizer, eu acho que o magistério é assim, né? Nós sempre somos muito mais, né? Assim, doadores do que recebedores, né? De incentivo. Mas eu acho que no final das contas, né? Não entram contas, né? Nós trabalhamos acho que com as possibilidades de desenvolvimento da pessoa humana. Eu acho que se existe algo mais alto, mais caro do que isso, eu, para mim, não conheço. Eu acho que se nós conseguimos, né, fazer uma humanidade melhor, né, uma cidadania mais comprometida, mais consciente, não existe nada no mundo mais alto do que isso, do ponto de vista, não é? Quando a gente pensa no nosso papel social, não é? Então, você é inspiradora, certo? Então, eu espero então, que está aí, gente, está aí a turma, vai ter acesso, né, à pesquisa, à reflexão, tá certo? E eu venho aqui reiterar os nossos agradecimentos, tá, Tássia? Muito obrigado por compartilhar a sua história de vida, né? E, enfim, né, eu acho que você também... Temos doutorado, né, temos outras coisas, mas você é uma pessoa extremamente criativa e, com certeza, vai trazer muitas surpresas, né? E muitos produtos, né, pedagógicos, né,
dessa fonte aí, que é a fonte inesgotável, tá certo? É só para lembrar que, gente, se a gente soltasse a Tássia para fazer a dissertação que ela queria, ela passava das 1000 páginas, sabe? Ela ia longe, né? Mas aí a gente teve, né? A gente disse, não, mas vamos aqui fazer um formato para apresentação. Mas ela tem uma criatividade muito grande, uma pessoa, né, que tem essa propensão para, né, também ajudar e tal, porque o que ela faz é nesse sentido, né? Então, Tássia, valeu. A turma adorou. Eu agradeço. Muita gente elogiando aqui. Eu estou vendo, eu li todas as mensagens, eu amei as mensagens, obrigada, atenção, muitos aqui com muita atenção, obrigada pela atenção, a participação de vocês. Pois agradeço e vou pedindo aqui permissão, gente, de sair do nosso modo de gravação, tá certo? Apresentando aqui as nossas despedidas, né? Tá certo? E tudo de bom e até, né, o próximo encontro. Então, você, Tássia, fechou a nossa sequência e fechou com chave de ouro, né? Obrigada. Uma chave fantástica, né? Uma chave fantástica, tá certo? Com muitas opções para todo mundo, né, gente? Então, um grande abraço, tá? Eu estou aqui fechando a gravação e dizendo aqui, pedindo aquela permissão para nós fazermos aquela versão para o YouTube também, tá bom? Tudo bem. Né? Um grande abraço, então, Tá, gente. tchau, gente. Felicidade.